É, graças a Deus. Então, nós vamos estar continuando nosso estudo. Nós estamos aí, já entramos aí dentro do estudo do Antigo Testamento, né? Levando em conta que os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles não gostam de usar essa nomenclatura que nós usamos, que de fato a nomenclatura é um pouco tanto quanto errada, né? Então nós estamos estudando a Tanar, né? Estamos estudando a Tanar aí, que nós conhecemos como Antigo Testamento. E aí nós vimos aí a questão da cosmogonia, como que é a explicação de como o mundo surgiu, através dos mitos e culturas dos povos do Oriente, tá? Principalmente ali daquela região ali da Mesopotâmia, né? Ali do Egito. Vimos ali que Moisés, ele estando no Egito, ele era conhecedor de todas essas cosmogonias, tá? Então nós vimos aí que trabalhamos a questão da alta crítica, da baixa crítica, nós vimos aí as questões que eles vão abordar acerca deste assunto, de datação, de autoria. É um livro verdadeiramente fiel, é um livro digno de aceitação, esse fato, essa história, é um conto, é uma história, uma fábula, é um fato, o que é isso, né? Então a alta crítica e a baixa crítica, elas vão trabalhar com essas questões aí. Nós vimos que por mais que a palavra de Deus, né, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, mas Deus ele vai usar o ser humano, né, vai usar o vaso de barro, este vaso cheio de defeitos, com seu conhecimento da terra. Então Deus ele vai tirar o povo de Israel, né, ali do Egito, levar para o deserto, mas com a primazia não somente de levar o povo à terra de Canaã, mas também fazer uma purificação espiritual na mentalidade do povo, né? Porque saíram 3 milhões de pessoas, ali foi um vulgo no meio, né? Ali foi uma mistura no meio. Essa mistura saiu ali com alguns costumes do Egito, e as crianças que nasceram no Egito também, né? Por mais que eles ouviram falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, a história de José, né? Haja vista que, né, levaram os ossos de José para sepultar em Canaã. Mesmo com tudo isso, eles ainda também tinham a mentalidade, eles aprenderam essa cultura religiosa do Egito, e eles tinham essa mentalidade ainda, né? E aí nós abordamos e mostramos aquela questão de quando Moisés ele indaga ao Senhor. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar quem me enviou, qual Deus lá que eu vou dizer que é o Senhor? Aí o Senhor disse, não, eu sou o que sou. Diz que eu sou me enviou a voz, que achei e era achei, né? Eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu serei o que sou, e engloba tudo. Ou seja, ele sempre foi, sempre será, nunca deixou de ser, nunca deixará de ser. Ele é o autossuficiente, tá? O Elohim, o autossuficiente, o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele é o soberano de todas as nações. Então é o nosso Deus. Então nós trabalhamos essa questão aí, né? E nós entramos ali dentro, abordamos ali as criptografias atuais e as antigas, onde as palavras do Bereshit, né? A Bereshit bara Elohim, Hashamayim, então no princípio o Deus dos céus e a terra. Então nós vimos ali que nessa palavra Bereshit, nós vimos os acrônimos que há dentro da palavra, dentro das consoantes do quadrático e da escrita antiga, conhecida como pictogramas ou pictografias, né? Então ali nós vemos os pictogramas atuais e os antigos, onde as palavras dentro do hebraico, elas têm ali uma frase escrita, incisa dentro dela, né? Então nós fechamos este assunto e vamos adentrar ao panorama do Tanar. Nós vamos entrar agora no panorama, uma visão panorâmica do Tanar, né? Sabemos aí a questão de datação, questão de autoria, período. Então nós vamos abordar essas situações aí. E aí nós temos aí a palavra, né, que nós falamos que é o tetagrama, né? Yud Re Vav Re, né? Então o Yud Re Vav Re, nós sabemos que traduziram para Jeová, que não é Jeová, né? Não existe essa palavra. O mais aproximado é Yahweh ou Yahvé, né? Então mais utilizado, tanto ali do período do período da patrística e aos dias atuais,
o mais aproximado é Yahvé que tem se usado, né? Mas Yahweh também é um uso judaico, né? E tanto que eles não pronunciam o nome, então aí eles vão pronunciar só as duas primeiras consoantes, que é Yud e Re, que dá Yahweh ou Yahweh, tá? Yahweh. Então, Javé ou Yahweh, né? Aí, Javé porque já está aportuguesado. E aí nós temos o valor numérico, né? Então as consoantes têm seus valores numéricos, cada consoante. Nós temos o valor numérico aqui do Yud, que é 10, o valor numérico do Re, que é 5, o Vav, que é 6, e o Re, que é 5. E na soma total nós temos o número 26. O número 26 é o número representativo dentro dessa contagem que os escribas, os copistas usavam. Então dá-se a soma do nome de Deus, tá? Então dá o número 26. Mas o que tem isso a ver? Qual o proveito dessa informação? Que tipo de proveito que eu tive dessa informação? Porque cada letra ela tem um número, e cada número ela representa algo dentro do hebraico, né? Por exemplo, nós temos ali o Yud, que é a sua posição numérica, né, dentro da gemátria, é o número 10. O que significa 10 na Bíblia? 10 significa igreja, tá? O 10 na Bíblia significa igreja, o 5 significa graça, o 6 significa o homem, 5 graça. Então, o que nós temos aqui dentro do nome de Deus? O que temos dentro do nome de Deus? Ou seja, nós temos aqui, o homem na igreja está pela graça. Então, ele dá ênfase na graça, né? Então, Deus ele vai formar a igreja para salvar o homem pela graça, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, Cristo ele está na sua igreja. Ele está na sua igreja e a sua igreja está nele. E o nome de Deus vem trazendo isso. Ele, quando na gemátria, quando junta dá 26, o que é que vai arremeter o 26? Aí na gemátria não para no número 26. Na gemátria você vai somar o número de Deus, vai dar 26, mas não para. Você tem que achar um número exato. Aí nós temos o 2, que significa testemunha, mais o 6, que significa homem, e 2 mais 6, 8. Então, o valor numérico do nome de Deus é 8. O 8 significa mais do que perfeito, que é o número representativo da pessoa de Cristo. Ele é mais do que perfeito. Ele não é perfeito, ele é mais do que perfeito. Não tem como comparar nada a Deus e a Jesus. Então, aí, mais do que perfeito. Então, a gemátria, ela nos arremete a isso. Ela nos leva a esse tipo de ensinamento, tá? Então, aqui, nós temos o nome de Deus no pictograma antigo também, e aqui também no atual, né? Esse aqui que nós chamamos de copa, né? Que na verdade parece um ovo. Aí os lados deles são representativos também, 10 e 6, ou seja, a igreja e o homem, que vai arremeter também a 26, né? Então, nós vemos aí que o Senhor, ele está com o seu povo. Aí vamos adentrar aí em uma visão panorâmica da Tanar, né? Da Tanar que nós conhecemos, né? Por via de regra, que aprendemos, que é o Antigo Testamento. Então vamos ver aí, a Tanar que é o Bereshit, Bereshit, no princípio, no começo. Temos ali, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. No princípio criou Deus os céus, Elohim, vamos ver ali que nós temos informação de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Criar, no hebraico, é bara, trazer a existência, né? Trazer a existência, ou seja, este verbo, ele só cabe na pessoa de Deus. Você não vai achar esse verbo nas escrituras coligado com mais ninguém. Esta palavra bara, ou bará, ela só está coligada a Deus. Somente Deus pode criar do nada. Somente Deus pode criar do nada. O homem pode fazer, o homem pode montar, o homem pode inventar, mas ele não pode criar, tá? Ele não pode criar. Somente Deus tem o poder de criar do nada. E nós fazemos uso daquilo que Deus criou e descobrimos as coisas. O homem, ele descobre as coisas, porque elas estão ocultas ali, porque Deus criou tudo. Tudo está na criação de Deus. E o homem vai descobrindo as coisas aí na criação de Deus. Daí nós vamos ver aqui Hebreus capítulo 11, versículo 3,
que vai falar dessa criação de Deus. Deus abençoe nosso irmão do Facebook, nosso irmão Afonso e nosso irmão Davi Reis. Nós vimos aí Hebreus, nós temos aí Hebreus 11:3, que ele vai falar sobre a criação dos mundos, que pela fé, aleluia, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus, ele criou do nada. Nós olhamos, vemos as coisas, então nesse ato criativo de Deus, nós observamos as coisas criadas por Deus, tá? E ele, nesse ato criativo, do seu poder, da sua palavra, ele vai trazendo as coisas à existência. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele vai terminar esse versículo dizendo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por quê? Porque as coisas elas vão sofrer transformações. Deus criou as coisas perfeitas, aí nós vamos ver isso no mesmo versículo aqui depois. Deus cria as coisas perfeitas, mas quando elas são colocadas no contexto da própria criação, dizendo acerca da Terra, do globo terrestre, do planeta, essas coisas criadas de Deus, elas sofrerão algumas transformações, algumas adaptações, tá? Nada de evolução, não tem nada a ver com evolucionismo. É uma adaptação natural, ambiental, sendo que cada ser criado, cada ser vivo criado por Deus, ele não pode ser tirado do seu habitat natural. Se ele for arrancado do seu habitat natural, ele morre. Nós vemos isso com a planta. Se você arranca a planta da terra, ela vai morrer. Se você tira o peixe das águas, ele vai morrer. Se o homem para de se alimentar daquilo que a terra produz, ele morre. Porque ele está sobre a terra, mas ele foi feito por quê? Porque Deus cria o homem, mas ele faz o homem do pó da terra. E sendo o homem criado, feito do pó da terra, nós vamos ver que a palavra asa, que é fazer, nós vamos ver a diferença entre asa e pará. Então Deus ele vai usar essas duas palavras quando ele cria e quando ele forma o homem. Quando ele forma o homem, ele vai pegar o homem do pó da terra. E o homem do pó da terra ele tem todas as propriedades que a terra tem. Todos os minérios, gases que estão na terra, o homem tem na sua estrutura molecular de células. Deus é tão perfeito, então o homem ele precisa se alimentar daquilo que a terra produz. Porque se ele é tirado, se ele passa a não querer viver daquilo que a terra produz, ele vai morrer. Então é isso que vai lá, quando nós vamos a Eclesiastes 12, vai dizer que o corpo volte ao pó de onde veio, o espírito vai a Deus que o deu. Então é disso, então como o escritor aos Hebreus ele está falando que aquilo que se vê não é aparente que foi feito, ele está falando disso, dessa transformação aí. Deus abençoe meu irmão Ronaldo, Jesus abençoe poderosamente meu querido irmão. Esse mano é benção demais. Louvado seja Deus. Esse aí canta com uma beleza. Esse é o meu irmão. Então, então aí, as criações originais de Deus incluem os céus, a terra e todas as coisas que neles há, como quando foram trazidas à existência. Deus em hebraico é Elohim. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com o nome de Elohim. Aí nós temos aí, parte B do versículo. Verhaaretz haitá tohu vavohu, que é e a terra era, tá? Temos aqui, Verhaaretz haitá tohu vavohu, e a terra era sem forma e vazia. Aí agora nós vamos entender esse processo de transformação daquilo que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha lá, e a terra era sem forma e vazia. O versículo 1 se refere a todo o universo sendo criado perfeito, enquanto o versículo 2 se refere ao caos, que segundo alguns teólogos, o versículo 2 é um ato recreativo de Deus, ou por Deus, pois a terra do versículo 2
se tornou um caos por causa do pecado de Lúcifer em sua rebelião contra o Altíssimo. Está vendo? Então, quando ele vai dizer, quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele põe uma vírgula. Aí quando ele vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, eles não está fazendo alusão à mesma terra. Dentro do mesmo versículo ele vai usar a palavra Aretz, que é terra, a palavra Aretz, que é terra. Ele vai fazer uso desta palavra no mesmo versículo, mas com dois sentidos. Uma terra criada perfeita, uma terra criada no estágio ou no estado original de perfeição, porque Deus não cria nada imperfeito. Tudo que Deus é perfeito, haja vista, que tudo que Deus vai criando, ele vai dizendo, e viu que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então Deus cria tudo bom e tudo perfeito. Então aqui, quando vai dizer que a terra era sem forma e vazia, aí nós temos que entender a colocação gramatical no hebraico de tohu vavorhu. O que ele quer dizer com esse tohu vavorhu? É simplesmente sem forma e vazia? Não. Ali aconteceu algo que tirou a terra do seu estágio, do seu estado natural de criação. Então Deus ele está, e este período aqui, essa transição, a parte A do versículo 1 e a parte B do versículo 1, é um período que se distancia não de um dia, ela pode estar dentro de um contexto vamos dizer, de milênios, de anos, tá? Uma separação de milênios de anos, que é aquilo que Ezequiel vai dizer, que ele vai dizer que dentro das profecias que um dia é contado como um dia de anos, né? E Pedro vai dizer isso, que para Deus um dia é como 1000 anos. Então esse período de recriação, Deus cria tudo perfeito, está tudo criado, está tudo perfeito, tudo sem caos, sem bagunça, tudo natural, tudo era bom. Aí acontece, dentro dessa lacuna, dentro dessa brecha, desse espaço, vai acontecer algo que vai fazer com que a terra se torne tohu vavorhu, vazia, sem forma e vazia. Então esse tohu vavorhu, ele vai surgir por causa desta lacuna, deste espaço de tempo. O que aconteceu aí? Aí nós temos a referência, né, do profeta Isaías 14, 12, 14. Glória a Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Primeiro, quem cai do céu é o Satanás. Esse aí caiu lá, foi jogado de lá. Quando alguém já, não, fulano, você caiu do céu. Caiu não, quem caiu do céu foi o diabo. Não é esse papo de que você caiu do céu não, tá? Deus pode dizer, Deus te enviou, é uma coisa. Ele fala que você caiu do céu, aí não. Quem caiu foi o diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Do abismo. Quando nós lemos o Gênesis, e nós vemos ali falar sobre firmamento, essa palavra firmamento, ela também quer dizer abismo. Ela quer dizer abismo e ela quer dizer também águas, tá? Esse firmamento é tanto abismo, quanto céus, quanto águas. Então essa separação que vai acontecer aí. Vamos continuar aqui, ó, a leitura aí. Vamos ver aqui, ó. Nós temos também a referência ali de Apocalipse 12, 4, 7 e 9. Apocalipse capítulo 12. Versículo 4, versículo 7 e versículo 9. Vocês lembram que eu ler? Apocalipse 12. E a sua cauda levou a por si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra,
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós vimos lá que ele vai dizer que, lá no livro de Isaías, ele vai dizer que ele colocaria o trono dele acima das estrelas. A palavra estrela ali está fazendo uma referência aos seres celestiais que foram criados por Deus, no caso, que nós conhecemos como anjos. São as mesmas estrelas que ele arrastou com a sua cauda, que ele conseguiu, dentro dessa ludibriação, dessa maquinação maquiavélica, maldosa, levar alguns anjos na conversa, no oba-oba, e eles seguiram ele e foram lançados por terra com a sua rebeldia. Versículo 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Aí, ó. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo? Os seus anjos. Aqui já colocou o que significa essa palavra estrela dentro daquele contexto. Na época estava falando dos anjos, tá? Então é isso aí. Então, ó, ele se rebelou contra o autismo, que lançando Lúcifer na terra, a tornou um caos, atirando do seu estágio original pela queda. Vamos ver aqui, ó, essa referência de Jeremias 4, 23, 25. O estágio natural que a terra se encontrava. Jeremias 4, 23 e 25. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vamos aí a outra referência, Ezequiel 28, 11, 16. Ezequiel 28, 11 a 16. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Até o versículo 16, né? Vamos continuar aqui. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito eram nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu... Perfeito eram nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ele foi lançado por terra, Isaías 14, nós já lemos ali, Lucas 10, 18. Lucas 10, 18, que é quando Jesus ele vai ter aquela visão, quando os discípulos vão dar a notícia, né, o relatório
daquela viagem não, né? Aquela chamada missionária que Jesus enviou de 2 a 2 a proclamar o evangelho do reino. 10:18, Lucas 10:18. Eu vou ler 17:18. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Então nós vemos aí que essa queda de Satanás, por causa de todo esse resplendor de glória, claro que ele não é como a glória de Deus, porque ninguém tem como a glória de Deus, né? Mas ele, com toda essa grandeza que Deus colocou nele para o seu louvor, para o louvor de Deus, ele achou que ele estava com o direito de ser igual a Deus ou mais que a Deus. Então ele foi dispensado dos céus, lançado abaixo. Então ele veio com esse poder que havia nele. Então, quando ele entra na terra, ele vai tirar a terra do seu estágio natural, que é este torro-vavorro, que quer dizer vacuidade, né? Quer dizer vacuidade, vazio, né? Nós vamos ver ali, ó, e a terra era sem forma e vazia, caos. O hebraico torru-vavorru, devastada e vazia, descreve a condição caótica da terra no tempo em que foi amaldiçoada e inundada por causa do pecado de Lúcifer, fazendo-se necessário a restauração da terra a um segundo estado de habitação, como nos 6 dias de Gênesis 1, 3 a 2 e 23. Então, esse estado natural aqui de perfeição, então, quando o inimigo foi lançado, ele trouxe esse caos, ele causou este caos na terra, tá? Então, esse torro-vavorro quer dizer devastada e vazia, caótica, inundação por uma queda. Então, quando o inimigo foi lançado, ele causa este caos. Então, aí Deus vai restaurar, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Porque Deus, ele não criou a terra com um propósito. Se a terra fica nesse estado vazio, caótico, de caos, de vacuidade, o propósito de Deus na criação não seria cumprido na sua totalidade. Por quê? Porque Deus ainda estava no processo de restauração desse estado da terra. Deus, ele vai continuar a sua criação, porque o nosso Deus, ele cria, ele está criando, né? Aquele Rocklin, não sei lá, aquele físico que faleceu há pouco tempo, ele diz que o universo ele ainda está em expansão. O universo, ele cabe, ele é do tamanho de uma noz, mas ele ainda está em expansão. Os físicos dizem que o universo ainda está em expansão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus criador. Deus, ele cria as coisas, ele sempre está criando. O ato de Deus é um ato criador, é um ato criativo, né? Então, Deus, ele precisa completar essa criação da terra. O que ele vai fazer? Porque ele precisa colocar o homem. Ele vai colocar o homem no caos? Não, nosso Deus não vai pôr o homem no caos. O homem entra no caos porque quer, mas Deus não põe ele no caos. Deus permite ele entrar no caos. Mas aqui no ato, voltando para o ato, nós estamos vendo aqui do ato, da criação, nós vemos que Deus, ele vai colocar o homem, mas ele precisa colocar o homem numa terra que seja boa, fértil, que venha dar para o homem sustentabilidade de vida. Tá? Porque ele vai ser formado do pó da terra. Ele é criado em Deus, mas é formado no pó da terra. Aí é que entra a questão de criar e fazer. Aí nós vamos continuar aqui, nós vamos entender isso aí. Capítulo 1, versículo 5, a criação do homem, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, no capítulo 2, 7. E formou Deus o homem do pó da terra. A palavra fazer, que é asa, é formar ou modelar. Quando Deus criou o homem, Deus estava modelando o homem do pó da terra, que é onde que nós pregadores usamos aquela conjectura de que Deus desceu no jardim, né? Deus veio no jardim, a mão no barro. Isso é conjectura nossa. Por quê? Porque o texto original, a palavra do texto original, asa, que quer dizer modelar,
né, façamos, ou seja, vamos modelar o homem. Modelar de onde? Do pó da terra. E aí Deus vai criar o homem do pó da terra. Então a gente conjectura Deus descendo do jardim, enfiando a mão no barro, né, e aí ele vai modelar o homem para depois assoprar nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornar alma vivente. Né? Aí, do pó da terra, 3C9b, a parte material do homem, corpo, foi formada do pó da terra, que é a Assar. Eclesiastes 12:7. Vai nos dar ênfase a isso, né? Sobre essa particularidade, dessa divisão do espírito que vem de Deus, tá? E do corpo que foi formado do pó da terra. É aquilo que eu disse, que não pode ser tirado do seu habitat natural. Como o homem foi tirado do pó da terra, tem que voltar para o pó da terra. Mas o seu espírito, como ele estava dentro de Deus, foi criado em Deus, tem que voltar para... Oh, maravilha! Glória a Jesus. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá vendo? Então, o habitat natural da alma, o homem que escolhe quando ela vai? Porque é como nós explicamos, né? É como nós explicamos. O homem foi criado do pó da terra, do barro, tá? Nós temos aqui o boneco. Vamos pôr o bonequinho, o barro. É o barro. O homem foi tirado da terra, do barro, tá? Mas ele está sem vida, né? Ele está sem vida. Quando Deus vem e assopra, vou fazer uma boquinha soprando aqui, tá? Como se fosse a boca de Deus. Quando Deus assopra no homem, no barro, quando Deus assopra no homem o espírito, aí, da junção do barro com o espírito, vou escrever aqui, ó, espírito. Quando Deus assopra o espírito no barro, dessa junção, desta união do espírito de Deus com o barro, nasce a alma do homem. Por isso que o homem é uma alma que habita o corpo. O homem não é um corpo que possui uma alma, ele é uma alma que habita um corpo. O homem é alma, tá? O homem não é corpo, ele é alma. Mas a alma, ela nasce a partir do momento que há um contato do Espírito de Deus, que o Senhor sopra o Espírito de vida, tá? O Espírito de vida, Deus assopra no homem o Espírito de vida, e o homem se torna alma vivente. Então, essa alma, ela surge da união do Espírito de vida que vem de Deus no barro, e aí surge-se a alma. Então, aí, por quê? Porque na alma está o intelecto do homem, a vontade do homem, as emoções do homem. O que mais? Pode colocar aqui. Intelecto, vontade, emoção, sentimento que está no meio, mesma coisa. Então, intelecto, vontade, emoção, isso está na alma. Isso está na alma. Quando Paulo vai dizer que há, lá em Gálatas, que ele vai dizer que tem uma luta do espírito contra a carne, aquela palavra carne ali no grego é sarx. Sarx quer dizer vontade, emoção, sentimento, tá? Desejo. Então, não é simplesmente o barro. Quando fala sarx, não é simplesmente a carne, isso aqui. Quando ele está falando da carne, ele está falando da vontade. Então, essa luta entre o espírito e a carne, na verdade, é o espírito querendo fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o espírito, ele vem de Deus. E o espírito é o agente receptor, é o agente sensitivo. Vou colocar nesse sentido. Sensitivo. Sensitivo é com C ou com S? Ih, pegou agora, hein? Vou pôr com C. Se estiver errado, sensitivo. Sensitivo. Deixa. O espírito é o agente sensitivo do espírito. De Deus.
Por quê? Porque através do espírito humano, que é o que Deus soprou no homem. O espírito humano que Deus soprou no homem foi o espírito de vida. Então, esse espírito que Eclesiastes está dizendo que o espírito volte a Deus que o deu, esse espírito é o que dá a sensibilidade ao homem de ter comunhão com Deus. O homem não tem comunhão com Deus através da alma. Através da alma, o homem tem sentimento, vontade, emoções, ou seja, aqui seria a personalidade, tá? Esse sentimento, o intelecto, vontade, emoção, é a personalidade do homem. Personalidade. É a personalidade do homem, a pessoa do homem é a alma. Então, as vontades estão na alma. Mas como é então que a alma vai pecar se aqui tudo é sentimento? É porque a alma está habitando o corpo. Então, o corpo, a alma domina o corpo. Então, é por isso que Paulo vai dizer aos romanos que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque o corpo, ele tem visão, audição, olfato e paladar. Isso aqui são coisas oriundas do corpo. E são através desses sentidos que a alma ela tem contato com o mundo físico. Que mundo? Então, a alma dominando o corpo, através da visão, audição, olfato e paladar, ela então desenvolve a sua personalidade, intelecto, vontade e emoção, e ela participa das coisas do mundo. Por isso que ela pega com as coisas do mundo, porque a alma, dentro da sua vontade, da sua emoção, do seu intelecto, ela vai fazer uso como é que chama isso aqui, gente? Dos sentidos do corpo, ela vai fazer uso do sentido do corpo para participar das coisas do mundo. Em contrapartida, o espírito, ele só está aqui para nos elevar ao mundo espiritual. Então, Deus só pode ser o amado da nossa alma quando o nosso espírito está voltado. Porque exatamente, quando o espírito, quando a alma resolve deixar o espírito ser o agente condutor do corpo, aí a santificação acontece. Por quê? Porque as vontades do corpo, aí o espírito, ele vai junto com a alma, aí ele vai fazer o quê? Ele vai pensar o que vai fazer, o que vai falar, o que vai comer, ele vai deixar a sua vontade fazer a vontade de Deus, ele não vai ser guiado pelas suas emoções. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está em contato, o Espírito humano está em contato com o Espírito de Deus, a alma perde a sua força e o homem e o Espírito interior, que é o que Paulo chama de homem interior, o homem interior passa a dominar, a agir no mundo físico. Canto labrassurianda labaxandaraia, andarabassuri me clama labassurianda labaxeia. Andas pecanto lá, mandei a rassura, mandalabarrassuri me candarabaxeia. Aleluia! É só deixando o Espírito de Deus que nós vamos conseguir santificar a nossa vida. Por isso que quem está no pecado está na alma. A alma dele está vivendo do pecado. Aleluia! Deixa o Espírito de Deus agir, dominar a alma para que o corpo possa se santificar. Aleluia! O homem interior possa ter vazão na nossa vida através do Espírito, através da sensibilidade. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, para ele parece loucura. Aleluia, mas o homem espiritual por ninguém é discernido. Oh, bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Graças a Deus. Até perdi onde é que nós estávamos aqui. Tá. Falando ali, ó, da questão ali da participação do mundo. Então é isso aqui, ó. É isso aqui que acontece. Tá? Maravilha, hein? Glória!
Ai, Jesus! Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então surgiu Adão, que no original é Adam, derivado de Adamá, que é solo ou chão. Adão significa vermelho, tá? E nós vimos que a palavra Adão, tá? Adão significa humanidade. Por isso que ele é o primeiro. Por isso que nós somos descendentes de Adão, tá? Porque foi através dele que a humanidade vai surgir, tá? Olha lá, ó. Cientificamente é comprovado que o corpo humano possui várias substâncias químicas que estão na terra, no solo, tais como fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, iodo, ferro, cromo, cobalto, cobre, flúor, manganês, molibdênio, selênio, chumbo, vanádio, zinco, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e cálcio. Todas essas propriedades que estão no solo da Terra, o corpo humano, a estrutura do corpo humano em células possuem essas propriedades. É por isso que o homem se alimenta daquilo que a Terra produz. As nossas verduras, frutas, a carne que a gente come. Mas a carne não vem do solo, vem sim, porque o animal ele se alimenta daquilo que o solo dá. Ele se alimenta daquilo que a terra dá e a gente, com as proteínas que ele puxa da terra, a gente puxa dele também. Na hora daquela picanha gostosa que a gente come, oh, maravilha, que Deus sente prazer quando o homem come, Deus se sente alegre quando o homem está comendo. Por isso que gula é pecado, porque gula parece que o homem ele não está crendo na providência de Deus, não está crendo que Deus é o provedor, que Deus é o sustentador dele. Mas quando o homem está comendo com satisfação, ele sente o gosto da comida, ele se sente satisfeito, alegre pelo que ele está comendo, Deus fica alegre, alegríssimo quando o homem está se alimentando. Maravilha! Então aí, ó, tá vendo? Então a palavra bará ou bara é fazer do nada. A palavra assar, fazer de algo que já existe. Por isso que quando Deus forma o homem, ele forma de algo que já existe. Tá? Oh, maravilha! E aí nós temos aí, ó, Hebreus, no hebraico, versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem, criou do pó da terra. Então ele criou o homem do pó, bará, que está no versículo 27, e no versículo 2 do capítulo 2, criou Deus, formou o Senhor. E formou o Senhor no hebraico, yatsar, moldar ou apertar em uma forma como faz o oleiro. Maravilha. Então vamos ver lá, segundo as crônicas, segundo Reis 19, 25. Segundo Reis 19, 25. É a mesma palavra usada para essa questão de modelar, que é o yatsar. Yatsar, uma raiz de yatsar. Yatsar. Segundo Reis 19, 25. 19, 25. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei, agora, porém, o fiz vir, para que fosse tu que reduzisses as cidades, formastes e montões desertos. Aí a palavra formei, que é a palavra yatser, que é modelar. Nós temos ali também 18, 4 e 6. Jeremias 18, 4 e 6. Conhecidíssimo, né? Esse passagem. Como o vaso
que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui, esta palavra de modelar, que é o yatsar, que vem da raiz do assar, que é modelar. Então quando Deus pega o homem, ele moda, Deus vai pegar o barro, ele vai modelar o homem, tá? Conforme a sua imagem e semelhança. E aí entramos na questão da criação da mulher. E aí o texto, tem algumas pessoas estão aí na internet, né? Na internet pegando um livro apócrifo, falando acerca da vida de Lilith. Porque quando Deus, na sua criação original, ele vai criar Eva, né? Ele vai tirar Eva da costela de Adão. Ele vai colocar um profundo sono em Adão, tirar uma costela de Adão, serrar o lugar, e daquela costela ele vai criar a mulher. E nós vimos que Deus, quando Deus cria o homem, a mulher já estava do homem, por isso que Deus tirou do homem, porque ele já criou ali o casal. Ali ele já criou o casal, por isso que a Bíblia diz que o homem e a mulher são um. Quando eles se tornam um, quando se unem sexualmente, se tornam um, dando o sentido de que ele é completado com ela, e ela completada com ele. E aí nós vimos a questão do nome, né? Do nome não, da palavra, né? Da palavra homem e mulher, né? Nós temos a palavra ish, né? Nós temos a palavra ish e a palavra ishá, certo? Ishá. Nós temos a palavra ish, que é homem. No hebraico, ish é homem. Ishá é mulher. Ish é homem. Ishá é mulher. Por que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele aborrece o repúdio? Por quê? Porque Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem e ele vai formar a mulher, tirar da costela do homem, se tornaram um. Se você vem na palavra mulher no hebraico, por quê? Porque nós temos aqui, Deus dentro do relacionamento homem e mulher. Ah, mas onde que eu tenho Deus aqui? Eu tenho o Yud, e tenho o Re. Yah, que é Deus. Então, no homem e na mulher, eu tenho a palavra Deus. Se eu tiro o Re, eita Deus, se eu tiro o Re do nome da mulher, da palavra mulher, se eu tiro o Re, que completa o nome de Deus na palavra mulher, eu tenho Ish e Ish. Dois homens. Aí Deus está fora, não existe Deus nesse negócio. Até o nome, até a palavra mulher já mostra que esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. E se eu pôr duas mulheres? E se eu pôr duas Ishá? E se eu pôr duas Ishá? Aí já entra para o que é conhecido como zonot, prostituta cultual. Por quê? Porque vai ter dois deuses. Se fosse duas mulheres, eu tenho dois deuses na palavra. Que aí leva para zonot, no hebraico, que quer dizer prostituta cultual a deuses pagãos. Deus não está nesse negócio de homem com homem e mulher com mulher. Meu Deus do céu! Tá vendo? Por isso que é bom estudar um pouquinho de hebraico. Aí a gente vê que esse negócio aí não é de Deus, é coisa do capeta.
veio lá do fundo do inferno aí para denigrir, né, aquilo que Deus fez. Onde estávamos aqui, onde estávamos. Ah, tá. Então, né, então voltando aqui ao nosso raciocínio, então alguns, né, estão aí na internet falando, eles pegaram o livro apócrifo da tradição judaica sobre a pessoa de Lilith, aí eles perguntam, qual foi a primeira mulher de Adão? É porque o cara já leu sobre, ou ouviu alguém falando, porque a maioria das pessoas que pegam um texto bíblico para criticar, ele não pega porque ele estudou aquilo. Ele ouviu alguém falando, achou interessante, como ele gosta de criticar a Bíblia, porque ele não crê na Bíblia, porque se ele cresce na Bíblia, ele não ficava preocupado com coisa que dá questão, que dá demanda, que dá debate. Ele não se preocuparia com isso. Ele está preocupado em debater, querendo mostrar que sabe mais pro outro. Ele está no grupo da autocrítica. Está no grupo, não, ele está no grupo, está pior do que o grupo da autocrítica, né? Porque a autocrítica pelo menos conhece hebraico, conhece grego, conhece tudo, está querendo fundamento, não, esse aí só quer debater aquela questão de qual foi a primeira mulher de Adão. Só a Paulista fala assim, ele vai querer jogar isso aqui. Só que tem o quê? Isso é uma lenda judaica, de que Lilith veio a ser a primeira mulher de Adão, porque por causa da expressão gramatical que Adão vai dizer, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque o pronome demonstrativo, esta é, aí ele diz, esta é, pronome demonstrativo. Aí ele diz que quer dizer então que ele não era, que não era, que a outra não era. Eles querem fazer uma bagunça com a gramática para dizer que existe uma outra. Aí a tradição judaica, que é a tradição mística, viu gente? Mística. Vou escrever de todo tamanho para você que está no Facebook aí e você que vai ver o vídeo depois lá no meu canal do YouTube. Vou escrever de todo tamanho. A tradição mística. O que é místico? É misticismo, que é levado pelos astros, lua, sol, terra. Não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com Deus. É misticismo, que é coisa do diabo e é pecado, tá? Aí, ó, jogador de horóscopo da Bíblia, tá? Cheio de jogador de horóscopo da Bíblia aí. Então, mística, a tradição mística, judaico-mística, diz que Lilith, que foi a mulher, isso é a tradição, vou ler aqui daqui a pouco. Diz que a Lilith, quando ela foi criada, quando ela ia coabitar com Adão, ela queria ficar por cima, na hora do ato sexual com Adão. Ela queria dominar. Como Adão não aceitou, ela então, segundo a tradição, ela então se rebelou contra Adão e foi e coabitou com Satanás. Daí ela se tornou, dentro dessa tradição judaica mística, ela se tornou um demônio que vinha assolar as crianças durante a noite, perturbar as crianças, tá? E também ela vinha cometer ato sexual com os homens. Então, quando os homens têm sonhos sexuais, segundo eles, é a Lilith, é o espírito da Lilith que está, lá para você ver que coisa louca, é o espírito da Lilith que se rebelou contra Adão, que está fazendo isso. Ah, me ajuda aí, gente. O cara está na testosterona, na flor da pele. Vai sonhar mesmo, gente. Me ajuda isso. E se a gente for pegando esse contexto aí, de sonhar esse negócio, a gente vê até um cuidado de Deus. Deus abençoe na Senhora Fernanda. A gente vê até um cuidado de Deus aqui, é fiel ao Senhor. Isso aí. Tá vendo? Então a coisa é... Aí nós vamos ver aqui, vamos ler o contexto aí dessa questão mística. Deus abençoe também nosso irmão Lucas Rodrigues. Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar. O que o senhor falou aí desse povo que entra na internet, eu fui no sacolão, o rapaz falou comigo isso aí, ó. Ele falou comigo que Caim era filho do... Satanás, né? Ele é a semente da serpente, né? Com essa... Com a Lilith. Tá vendo? Eu falei com ele... Como é que ele é filho da Lilith, sendo que ele é filho de Eva? Tá vendo? Isso com certeza comeu esse lixo aí na internet. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Comendo lixo da internet aí, dá nisso, né? Então vamos lá, ó. Lilith foi a primeira mulher de Adão? É uma pergunta. Foi? Não sei. Vamos ver. Segundo a tradição judaica, a tradição mística do judaísmo diz que sim. Lilith foi a primeira mulher de Adão e não Eva.
De onde vem essa informação? Como a crítica textual encara este assunto? Devemos crer mesmo nessa afirmativa? A partir de que momento na história em que o judaísmo considerou que Eva não foi a primeira mulher de Adão? É algumas perguntas que têm que ser feitas antes de sair falando essa asneira por aí. Tá? Mas como eu já expliquei aqui, já está na cara que é uma tradição mística, que não tem fundamento bíblico. Não é algo inspirado por Deus. É um livro apócrifo. É um livro apócrifo, não é um pseudoepígrafe. É um livro de escrito falso. E pseudepígrafe é falso. Né? É livro falso. Então vamos lá. Observando o verso 27 do capítulo 1 de Bereshit, nas minúcias vemos já a criação do homem e da mulher juntos. É o 7 do capítulo 1 de Bereshit. Nas minúcias vemos já a criação do homem e da mulher juntos. É o que eu expliquei aqui no nome, na nomenclatura hebraica de Ishar. Tá? É o que eu expliquei aqui. Vamos lá. Se for feito uma leitura cronológica, como se esses eventos estivessem ocorrido, primeiramente como sendo ocorridos anterior aos eventos do ocorrido do capítulo 2, logo surge um problema. Se observamos a narrativa do capítulo 2, verso 23, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porquanto do homem foi tirada. Na revista atualizada que está essa tradução assim. A primeira aparição que temos escrita na tradição judaica de Eva, como sendo segunda esposa de Adão especificamente, foi na Midrash Rabbah, que foi escrito precisamente no final do período da antiguidade e início da Idade Média, por volta do século IV ao VI a.C. da Era Comum. Era comum quer dizer depois de Cristo, tá? Isso significa que há 400 ou 600 anos após Jesus de Nazaré e depois do movimento cristão, a respeito de Lide como sendo a primeira mulher, a primeira aparição que nós temos especificamente da lenda de Lide como sendo a primeira esposa de Adão, está registrada apenas no alfabeto de Siraque, uma obra que ainda apresenta certas dificuldades a respeito da sua datação. Então, essa informação, esse pseudepígrafe aqui, ó, esse escrito falso aqui, ele vai surgir 400, 600 anos depois de Jesus. Ou seja, o livro de Bereshit, da criação, já estava em circulação. Quando Jesus vai falar sobre as Escrituras, Jesus está falando da Tanar, que nós conhecemos como Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava em evidência. Estava em evidência o Antigo Testamento e alguns livros apócrifos. Mas esse pseudepígrafe aqui, ele vai surgir depois da Idade Média, no período da Idade Média. Lá, quando já começa o final, ou a chegada dos pais da igreja, o final da igreja primitiva. Aí surge esse pseudepígrafe, esse escrito falso. Como é que eu vou dar credibilidade num material de 400, 600 anos depois de Jesus e não vou acreditar no Bereshit, que é 2.000 anos antes de Jesus? E aí? Tem que ser muito cabeça de minhoca para acreditar no negócio, ter isso como uma verdade, né? Então, nós já vemos aí que a própria questão da datação, mesmo ela sendo certa entre 400 a 600 depois de Cristo, se foi 400, se foi 600, está no mesmo balaio de gato. Por quê? Porque o livro do Bereshit já estava em circulação há milênio. E as heresias nunca vão parar de acontecer. Não vão parar. Não vão. Tá? O cano está fechado e o povo está inventando heresia. Exatamente, o cano está fechado. Aí pega os, né? É o que nós frisamos aqui, que o camarada vai pegar o livro apócrifo
e vai falar que Jesus revelou para ele. Que Deus revelou para ele certo livro, sendo que ele está pegando uma informação. Não pode tirar nenhuma vírgula desse livro. Não, quotes, que é um pontinho. Nem um quotes, nem tirar e nem pôr. Nem um iúdo, nem um quotes. E aí as pessoas querem acrescentar um livro inteiro, um escrito inteiro. Só Jesus para ter misericórdia. Joana Abreu, Deus te abençoe. Então, vamos lá. Então, continuando aí a nossa leitura. Acredita-se boa parte dos historiadores que tenha sido escrita por volta do século VII. Olha aí. Tá vendo? A maioria dos historiadores já acha que é bem mais distante, então. Bem mais depois. Ao século X. Logo estamos num contexto da metade do período medieval. É nesse período que temos o registro de como sendo Lilith a primeira esposa de Adão. É a partir dessas tradições referentes à posição durante o sexo que Lilith tinha com Adão, de que um judeu, mais especificamente um judeu místico, e ainda com mais particularidade, movimentos como, por exemplo, o judaísmo Haredi, eles não aceitam o que está exposto no trabalho talmúdico Nedarim 20b, que é de onde foi tirado essa informação. Assim como eles não aceitam alguns dos escritos de Rambam, que é um grande sábio do período, tá? Do período medieval, de que o sexo pode ser feito de forma que quiser. O sexo, em alguns desses movimentos, só podem ser feitos apenas com a posição do missionário por conta da lenda de Lilith ainda nos dias de hoje. Tá vendo isso aí? Coisa terrível. Como uma última nota importante, é que existem alguns estudiosos que dizem que os judeus que elaboraram os primeiros capítulos de Gênesis suprimiram a existência de Lilith. No entanto, nós observamos a história de Lilith apenas no alfabeto de Ben de Sirac, que é do 7º ao 10º século da Era Comum. Então, não tem como tentar colocar ênfase nessa lenda de Lilith. A primeira esposa de Adão, sem sombra de dúvida, sem variação alguma, foi Eva. O que passar disso aí, o que vier depois disso aí, é coisa que nós já estamos vendo aqui, né? É coisa de algum sábio tentando explicar alguma parte, enfiar alguma lacuna por causa de uma frase gramatical que ela está dentro do seu contexto, explicando dentro da palavra hebraica, já responde a pergunta, eles querem tirar proveito de demanda dessa questão. Enquanto os textos que nós encontramos na Bíblia hebraica sobre a parábola da criação sobre Adão e Eva, eles são do século VII ao século X antes da Era Comum, 700 anos antes de Cristo, tá? 700 anos antes de Cristo. Temos uma distância de 1000 anos de distância entre os escritos, e segundo a regra de comparação da exegese, quanto mais antigo, mais próximo do original, que nós sempre temos frisado aqui, e mais crédito de aceitação recebe tal escrito. Então, é no mínimo anacronismo histórico dizermos de que os israelitas suprimiram esse texto do livro de Gênesis. Simplesmente não existe nenhuma evidência e nenhum embasamento sensato para se defender tal ideia de que os judeus suprimiram a seu bel prazer aquilo que se encontrava na escritura hebraica. Com isto, podemos concluir que o relato sobre Lilith tudo não passa de uma mera lenda do judaísmo místico cabalista. Então, pronto. Então, resolvida essa questão aí. Não, eu sei que é teólogo. Quem foi a mulher de Adão? Foi Eva. Pronto, acabou a conversa. Foi Eva. Como é que você me prova isso aí? Vai pesquisar. Quer pesquisa?
Só que a pesquisa na casa, ele fala, lê um pouquinho que você vai ver de onde que veio isso aí. Né? Então tá aí. Importante a gente ter essas informações para combater. Porque é como nós dizemos, né? Que quando Deus ele inspira Moisés a escrever o livro de Gênesis, o livro do Gênesis, ou do Bereshit, ele é um livro apologético. Tanto no seu contexto cultural e religioso. Que é um fato, né? É um fato. Contra fatos não há argumento. A providência divina e sua aliança. Gênesis capítulo 3, 21, relata que o Eterno cobriu Adão e Eva com peles. Aqui nós temos a questão da desobediência de Adão, né? Ele vai comer do fruto proibido. Né? Já tem até aquelas figurinhas que colocam uma maçã. Tem alguns também, a linha cabalística também coloca como se fosse um figo. Mas aí, difícil, né? O figo dá sabedoria, né? Dá um conhecimento, é meio complicado uma fruta dar um conhecimento. Isso aí é apenas uma expressão de figura de linguagem usada pelo escritor para explicar sobre a desobediência do homem acerca do mandamento de Deus. A providência divina, vamos lá. Aqui a questão da pele é o que nós falamos sobre a questão de demanda de pessoas que vão pegar também alguns escritos ou algum teólogo que vai falar sempre desse assunto dentro da sua conjectura do texto, qual foi verdadeiramente a vestimenta que Deus colocou em Adão. Aí alguns vão sustentar que quando Adão pecou, Deus cobriu Adão com uma roupa de pele de luz. Mas não pode ser, não tem uma coerência aí. Porque o homem, quando ele foi criado, ele estava vestido de luz antes da queda. Por quê? Porque Deus vinha ter comunhão com ele. E Deus não tem comunhão com as trevas, com a luz. Deus não tem comunhão com o pecado. E quando o homem cai, Deus vai vestir o homem. E ele vai vestir o homem com pele. Tá? E aí entra essa questão. Foi pele, foi luz, que material que foi? E aí eu fiz uma pesquisa de alguns materiais que alguns sábios judaicos vão colocar. Uns vão falar que é igual uma pele de cobra, outros vão falar que é igual uma pele de coelho. Mas qual que é a palavra usada? Porque a palavra usada para pele e para luz, ela tem o mesmo som, a mesma pronúncia, que é or. Mas só que tem uma diferença na escrita. Nós temos o or com ai, tá? Nós temos o or com aleph, perdão. Nós temos o or com aleph, tá? E nós temos o or com ai. Duas palavras com a mesma pronúncia. Só que um significa luz e o outro significa pele. Aí, pela pessoa não saber, olha aqui para você ver o que faz a diferença. Olha, uma consoante, apenas o aleph e o ai. A consoante faz a diferença no significado, não na pronúncia. É or. Or, pele, or, luz. Tudo é or. Mas, e o significado? O que é que significa? Um significa luz e o outro significa pele. Aí eu fiz a pesquisa para a gente entender essa questão aí e combater essa heresia aí também, essa demanda aí também dentro do proposto aí. Nós temos ali, muitos teólogos afirmam que esta veste com que Adonai cobriu Adão e Eva seria uma roupagem de luz. Outros que a mesma seria simplesmente uma pele ou uma espécie de couro. Como entender essa discordância? Como pensa a tradição judaica sobre essa questão? Como está apresentada no hebraico? Se esta cobertura feita por Deus foi após o pecado, como pode ser luz? Como eles eram antes da queda? Então, essas perguntas aqui nos faz procurar a resposta. A resposta a essas perguntas é que vai nos direcionar o que realmente foi feito. Então, nós temos aí, o que significa or, com a consoante aleph, significa luz. Então, com a aleph, nós temos luz, né? Então, aí, or. Deixa eu escrever aqui, né? Or. Olha lá, or.
pele. Or, luz, com Aleph, e com Ai, significa pele, couro. Como podemos observar, ambas as palavras se pronunciam com Or, mas há uma diferença no início de cada. Há uma diferença no início de cada uma das palavras que pode fazer toda a diferença na formação de uma frase. É por isso que o copista, ele tinha que usar gemátria. Uma das razões é essa aqui, ó. Por quê? Porque o Ai tem um valor numérico. O Aleph tem outro. Se ele copiar o texto e ele colocar com Ai no lugar do Aleph que está no texto original, não vai dar certo na hora que ele contar. Não vai dar certo, não vai casar. Então é importantíssimo a gente não perder dentro do hebraico sequer uma consoante na hora de fazer a nossa escrita. Vai escrever a palavra? Olha bem, fixa a palavra, escreve ela. Olha, faz uma comparação antes de fechar a sua escrita. Para você ver que você copiou ou faz igual os copistas. Conta lá e depois conta a sua palavra. Se der errado, você vai lá, apaga e faz de novo. Que é o certo, né? Deus abençoe aí, nosso irmão Edu aí, nosso irmão Eduardo aí, o Silva. E agora aí, Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aí no Facebook. Aleluia. Pode fazer toda a diferença na formação de uma frase. Deve-se observar o contexto da frase para que se possa usar a palavra certa. Coloquei certo, conhece aí, você vê. Sertão. Oh, meu Deus, qual é a correção do É mesmo que a pronúncia seja a mesma, mas o significado é totalmente diferente. Então, não podemos ir pela pronúncia. Tem que tomar cuidado na hora que for pronunciar, escrever, preocupar com o que está escrito. Ó. Com essa observação, se colocarmos a palavra or com ai, aí usar ai, que significa pele no lugar da palavra or com aleph, que significa luz, a frase do contexto ficaria assim. Olha lá, se eu troco a palavra, olha como é que ia ficar. Ó. E disse Deus, haja pele e houve pele. Por quê? Porque lá, quando vai... E disse Deus, haja luz. Vai dizer or, a palavra luz lá é or. Haja luz e houve luz. Deus está criando os céus, as estrelas. Está criando os céus. Né? Aí e haja luz. Mas haja pele no céu? Haja pele no céu? Então, se eu trocar uma consoante, em vez de eu falar haja luz, vai dar haja pele. No céu, o contexto. Então, por isso tem que observar o contexto da frase em que a palavra está inserida para saber se ela está dando apoio, se ela está colocando a frase no sentido correto que o escritor está querendo passar. Isso é importante. Vamos ver aí, ó, continuando. Observando a regra hermenêutica, o contexto está falando da criação da luz e separação entre trevas e luz, estabelecendo a luz como dia e as trevas como noite, usando uma linguagem antagônica para explicar a divisão de um dia entre manhã, tarde e noite. Logo, colocar or com ai, que significa pele, deixa a frase totalmente sem sentido e fora do seu contexto. Olha o perigo.